Mudando de assunto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal finalizou mais depoimentos de testemunhas do ex-ministro Anderson Torres. O Bruno Pinheiro tem mais detalhes para contar aqui para a gente a respeito desse assunto. Pois não, Bruno, bem-vindo. Oi, Nonato, ótimo dia a você, a Soraya que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Encerrou há quase uma hora, na verdade, já era por volta de 8h40 da manhã, quando encerrou essa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, com os nomes que foram indicados pelos advogados do ex-ministro Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Hoje, quem foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes foi Adolfo Saxida, ex-secretário no Ministério da Economia e também ex-ministro de Minas e Energia no governo de Jair Bolsonaro. O principal questionamento desta quinta-feira foi sobre uma reunião ministerial que aconteceu em 5 de julho de 2022. O questionamento é sobre qual assunto que foi discutido naquela reunião ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Adolfo Saxida disse que se lembra, sim, dessa reunião, que teve uma forte cobrança para que os ministros fizessem aumentasse a sua defesa em relação aos ministros, ao governo, na verdade. E diante disso, sobre essa cobrança para que defendessem melhor o governo de Jair Messias Bolsonaro. Mauro Cid também esteve nessa reunião. Diante disso, havia uma certa rotação de ajudantes de ordens, na verdade, dentro do governo Bolsonaro, e que as conversas de Adolfo Saxida não era diretamente com Mauro Cid, que existiam ali outros ajudantes de ordens também, e que ele se lembra de reuniões importantes que Mauro Cid não esteve. O também advogado-geral da União também foi ouvido nesta quinta-feira e disse o seguinte, que ele chegou a ser consultado às vezes em algumas reuniões e que teve uma situação, que teve uma reunião com os ministros e que ele, como representante da AGU, fez uma apresentação de uma cartilha sobre as eleições, sobre condutas vedadas. Ainda disse que não se lembra da fala do ex-ministro Anderson Torres, mas que estava numa época de campanha eleitoral, de ânimos acirrados, que havia um comportamento específico e que não viu qualquer tipo de assunto que envolvesse a ruptura do Estado Democrático de Direito e que não houve nenhuma consulta sobre essa ruptura, que a AGU tem a função de representar autoridades que agem de acordo com a lei. E disse que sim, às vezes estava ali ao lado do ex-assessor, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que às vezes ele até fazia algumas consultas, mas ele não sabe dizer ao certo qual era a autonomia de influência de Mauro Cid nessas reuniões. Rapidamente, o último depoimento foi de Wagner Rosário, ex-ministro da Controladoria Geral da União. Disse que essa reunião acabou sendo colocado vários assuntos, mas especificamente sobre o sistema eleitoral, sobre como as instituições iriam agir diante de algumas situações das urnas eletrônicas do sistema eleitoral, que era o discutido naquela época. E que sim, o ex-presidente fez uma fala e logo na sequência veio uma fala também de Anderson Torres, como ex-ministro da Justiça, falando sobre a atuação da Polícia Federal nessa situação das urnas eletrônicas. Amanhã, novos depoimentos, 8 horas da manhã, inclusive com o governador do estado de São Paulo, será ouvido também, indicado ali pelos advogados de Anderson Torres, e o senador Ciro Nogueira. Essas audiências, elas serão realizadas até na segunda-feira, dia 2 de junho. Nonato. É isso, parte desse processo aí, portanto, que investiga uma suposta trama golpista, né? E aí análise pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, em Brasília.